Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero mais uma vez nessa manhã poder glorificar a Deus pela oportunidade de estarmos na sua presença e como testifica em sua palavra que nós não fomos consumidos porque as suas misericórdias são renovadas a cada manhã. E é por isso que devemos dar glória, honra a esse Deus vivo, que nos concedeu mais uma chance. Nós estamos vivos e Deus está te dando uma oportunidade de fazer da sua vida uma vida para glorificar o nome dEle, uma vida que resplandece a glória de Deus. E eu quero orar com você. Eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo você possa permitir que o Espírito Santo, nesta manhã, possa, em nome de Jesus, aleluia, tocar o seu coração, provocar em você uma reação à palavra de Deus, provocar em você o desejo de entrega, de rendição e o desejo de buscar a face de Deus. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo quer visitá-los neste momento. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo, aleluia, tem intercedido por você com gemidos inexprimíveis. A palavra do Senhor, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que o Espírito de Deus nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas Deus, que conhece todas as coisas e conhece a intenção do Espírito, sabe que Ele intercede de acordo com a vontade do Pai. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero orar com você. Eu quero pedir pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero pedir ao Senhor para que assim na minha vida seja também na sua vida a permissão de Deus para nos moldar em conformidade com a sua vontade. E que nós sejamos alimentados pela palavra e possamos compreender a genuína essência do Evangelho. Eu quero orar e eu quero clamar a Deus para que o Espírito Santo te visite, para que o Espírito Santo toque em você e traga a resposta dos céus para a sua casa, para a sua família e sua parentela. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço licença para entrarmos na sua presença. E eu quero pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa estar nos ensinando a sermos mais gratos, que podemos, Senhor Deus, ó Pai, termos o nosso coração mais preenchido pelo Teu amor, que o Senhor nos encha do Teu Espírito, que haja em nós tão somente o fruto do Espírito, a fé, a bondade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. Precisamos, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa controlar o nosso temperamento. E eu quero pedir, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, para que cada vida que possa ser alcançada por esta live, para que cada família, Senhor, que possa ser alcançada aqui sendo representada, eu lhe peço pelo poder e autoridade do nome de Jesus, visite-os com o Teu Espírito Santo, ministrando sobre todas as áreas da vida dos Teus filhos, os abençoando com toda sorte de bênçãos, trazendo resposta, Senhor,
de tudo que eles têm almejado, desejado, de tudo que eles têm clamado, de tudo que eles têm apresentado perante o Senhor. Pai, eu quero apresentar a minha família, a família, Senhor, dos meus irmãos. Deus, alcance a todos aqueles que necessitam de cura, que sejam curados. Aquele que precisa de libertação, que seja liberto. Aquele que precisa de transformação, que seja transformado. E aquele que precisa, aleluia, de refrigério, que receba do Pai o refrigério, que receba do Pai a paz. O Senhor traga restauração e restituição. E eu quero clamar em nome de Jesus. Pai, complete a sua obra sobre os teus filhos, sobre os teus servos. Em nome de Jesus, ó Pai, vai visitando e trabalhando na área, na vida de cada um, mediante o que eles precisam, o que eles necessitam, ó Pai, os alcance pelo poder e autoridade do teu nome, com as suas bênçãos. E Pai, tenha misericórdia, intervenha. Tantos estão angustiados, aflitos, oprimidos e necessitam da sua intervenção. Ó meu Deus, o Senhor é um Deus poderoso, que nada é demasiadamente impossível para o Senhor. E assim eu quero clamar, ó Pai, visite, Senhor, com a sua unção, aleluia, com o seu poder, derramando, aleluia, da sua glória, da sua unção, da sua graça, estabelecendo, ó Deus, a sua justiça sobre os teus filhos. Pai, provoque nos teus filhos uma reação sobrenatural dos céus sobre eles. Provoque nos seus filhos uma intensa, aleluia, intensa posição de querer desejar a sua presença, priorizar a sua presença. E os abençoe com toda a sorte de bênção. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, confirma e garante vitória sobre os teus filhos, para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, o Senhor me reportou a palavra do Senhor, descrita no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 31. E meus irmãos, eu tenho percebido que nestes últimos dias temos vivido situações muito difíceis. Tantos de nós estamos enfrentando lutas e batalhas significativas. Eu entendo, meus irmãos, que existe uma realidade vivida dentro dos nossos lares, da nossa casa. Existem batalhas que nós enfrentamos com os nossos cônjuges, dentro do nosso casamento, com os nossos filhos, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial. E cada vez mais as pessoas têm se decepcionado, desanimado e têm ficado desacreditados e desesperançosos diante de toda a promessa apresentada na palavra de Deus para a nossa vida. Eu creio que a Bíblia tem mais de 33 mil promessas para minha casa, para minha família e da mesma forma para sua casa e para sua família. E por que muitas vezes é tão difícil nós tomarmos posse dessas promessas para nós? A palavra do Senhor vai dizer no livro do Gênesis que quando Deus estabelece uma promessa sobre a vida de Abraão, ele vai dizer: em ti todas as famílias serão abençoadas. Abençoarei o que te abençoaram e amaldiçoarei
o que te amaldiçoarem. É uma promessa estabelecida sobre nós. E eu creio também na palavra do Senhor, que diz que em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, que é aquele que observa os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, toda sorte de bênção o alcançará. Mas a Bíblia diz muito claro que para nós vencermos, a gente precisa resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. A palavra do Senhor, ela quer provocar em nós um desejo genuíno de transformação, de mudança de comportamento. Existe uma postura que Deus almeja dos seus filhos de se distanciarem de tudo aquilo que os tiram do centro da vontade de Deus, de tudo aquilo que os afasta, aleluia, do propósito e da promessa que Deus tem reservado para a vida de cada um de nós. E eu quero clamar em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome do Senhor, para que o Espírito Santo possa selar nesta manhã sobre a sua vida a certeza de que Deus quer manifestar sobre a sua vida o seu poder, a sua glória, a unção de Deus sobre você. Para que você não venha permitir que a incredulidade retenha as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas Deus, ele está dizendo que ele entende que nós estamos diante de um ataque frontal do nosso adversário, do adversário das nossas almas. E eu quero pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, para que o Senhor possa provocar em você uma reação, para que esta palavra possa penetrar a sua alma e você possa reagir à palavra de Deus. E assim, os céus possam se abrir perante você. A Bíblia diz assim que Deus pode abrir as comportas dos céus e derramar chuvas de bênção sobre você. Se você crê. E eu creio que Deus é um Deus que de particularidade. Em Jeremias 33:3, a palavra do Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas ocultas e firmes que não sabes. E é por isso que no nome de Jesus eu quero pedir, Pai, traga neste momento a porção dobrada do teu Espírito sobre a vida dos teus filhos. Que eles compreendam que é desejo do Senhor estabelecer um relacionamento estreito com eles. O Senhor almeja a intimidade e a genuína comunhão. A sua vida de oração vai gerar intimidade, e a intimidade vai gerar resposta e revelação. E Deus quer que no nome de Jesus você possa abrir o seu coração diante de Deus e reconhecer, Pai, existem algumas áreas da minha vida que se encontram em desordem espiritual. E essas desordens espirituais necessitam do seu prumo, do prumo de Deus. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes nós não percebemos e às vezes não reconhecemos. Existem áreas da nossa vida que ainda não recebeu a conversão de Deus. Existem áreas da nossa vida que não está convertida a Ele. E é por isso que Deus nos chama na sua palavra, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serem curados. Porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A transformação, a cura, a libertação, ela só pode acontecer com o primeiro passo.
O início do trabalhar de Deus, do tratamento de Deus estar forjando o nosso caráter, começa quando nós reconhecemos: Pai, existe algo que está errado na minha vida. Existe algo na minha vida que precisa ser, aleluia, transformado, que precisa da libertação. Essa área da minha vida que se encontra em desordem espiritual e precisa do seu prumo. Eu reconheço que eu não tenho desfrutado de todas as bênçãos que Deus tem para minha vida. Algumas bênçãos se encontram retidas porque eu não tapei as brechas e não estou permitindo que o prumo de Deus reorganize essa desordem espiritual na minha vida, que tem me provocado tantos prejuízos. E Deus precisa confrontar o nosso pecado. Isso só pode ser feito pela palavra. Deus, ele quer provocar, ele quer confrontar o pecado, a ferida e os nossos sentimentos. E eu quero pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, trabalhe em nós, a começar na nossa vida. Pai, eu clamo para que, se ainda há alguma área da minha vida que se encontra em desordem espiritual, que o Senhor possa trazer o teu prumo, estabelecer a plenitude da sua vontade sobre mim e nos abençoe. Eu quero pedir, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder e autoridade do teu nome, se revele agora através da palavra do Senhor. Amém. E eu quero compartilhar o texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe saltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais se comendava, sobremaneira dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, mas como falar os mudos. Aleluia. Pai, somente o Senhor, de teu Espírito, pode nos convencer da verdade do Evangelho. É por isso que, em nome de Jesus, eu quero clamar para que o Senhor possa verdadeiramente, aleluia, nos impactar pelo poder da palavra dele. O meu desejo é que o Senhor possa verdadeiramente mover o sobrenatural e conceder a você o que você tanto tem almejado e desejado. Eu fico maravilhada que neste contexto, deste milagre tão maravilhoso, o Senhor sempre nos surpreende. Nós lemos muitos milagres que foram efetuados por Cristo na sua palavra. E eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa também trazer esse entendimento, essa revelação para a sua vida.
E neste contexto, eu quero pedir pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que você compreenda o que eu estou sentindo. Em alguns outros momentos no Evangelho, algumas pessoas foram trazidas a Cristo para que o milagre pudesse ser efetuado. Mas neste momento é de uma forma diferente como Deus vai trabalhando, porque Ele não faz nada sem propósito. Deus, Ele provoca algo em nós para que nós também podemos ser um instrumento que promova o Evangelho, mas também a cura. Se Deus nos cura, Ele quer nos fazer um instrumento de cura. Quando somos transformados, Deus nos faz um instrumento de transformação. E quando lhe é trazido esse surdo, esse gago, e sempre Jesus cercado pela multidão, é interessante que a maneira como que Deus vai trabalhando dele, na vida desse homem, que precisa do socorro de Deus, que necessitava ser tocado por Cristo, Cristo, ele não faz o milagre no meio da multidão. De forma que aquilo que ele estava fazendo, trabalhando, tratando naquele homem, viesse ser exposto perante as pessoas. E assim eu quero pedir que você entenda que vai ter momentos que Deus vai operar grandes maravilhas na sua vida, mas no particular. Porque no texto da palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31 ao 37, a palavra do Senhor vai dizer que quando lhe é trazido este homem, Jesus leva-o à parte, para que particularmente ele venha trabalhar com ele. Ali, ele tira-o do meio da multidão, ele o tira do meio de uma exposição e trabalha com ele particularmente. É entre ele e Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor coloca os dedos sobre os ouvidos dele e a sua saliva na língua do homem. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai pronunciar uma palavra. Efatá. Efatá. Que quer dizer abra-te. A palavra do Senhor vai dizer que ele começa a ouvir e a sua língua desembaraça e ele começa a falar normalmente. Mas eu entendo, aleluia, que o milagre exercido na vida daquele homem não era apenas um milagre aparente, externo, que todos podiam ver. O maior milagre efetuado na vida deste homem era aquilo que Deus tinha trabalhado internamente nele. E externamente as pessoas estavam vendo que ele passou a ouvir e que ele não falava mais de forma embaraçada. E ele começava a falar normalmente. Era visível o que Cristo tinha feito na vida daquele homem perante as pessoas. Mas isso só pode ser feito porque eu creio que primeiramente Cristo o tocou internamente. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Nós muitas vezes nos enganamos e nos iludimos pensando que o mais importante é o que Deus faz externamente nas nossas vidas, aquilo que todas as pessoas podem contemplar. Porque talvez as pessoas que te cercam tenham presenciado e contemplado as suas dificuldades, as suas lutas, as suas batalhas. Mas só você e Cristo vai saber o que foi trabalhado aqui dentro. Talvez os seus vizinhos conhecem a sua luta com seu filho na drogadição, envolvido no crime. Talvez os seus vizinhos sabem o tanto que você tem chorado e clamado pela libertação do seu filho. Talvez as pessoas que te cercam dentro da sua família e enxergam a luta e a batalha que você tem enfrentado com o seu marido, envolvido nos vícios. Talvez as suas amigas sabem o que você já enfrentou quando você foi traída. A dor que você foi submetida.
devido à traição, ao engano. As pessoas podem até mesmo ter contemplado. Essas são uma das multidões que nos cercam. A humilhação que você tem vivido no seu trabalho. E as pessoas às vezes que te cercam têm contemplado apenas as suas dificuldades, as suas mazelas, tudo que você tem enfrentado e tem visto. É natural. Fulana, ciclana, sempre tem enfrentado isso na sua vida. O filho daquela mulher é dessa forma mesmo. Olha aqui, a condição dessa mulher, o sofrimento que ela tem vivido. Talvez as pessoas até mesmo quando vão falar de você, falam, você viu a respeito daquele homem, daquela mulher? Você sabe o que ele tem enfrentado com o filho, o que ele tem enfrentado no seu trabalho, o que ela tem vivido na sua vida profissional. Ai, essa mulher tanto tem sofrido, sempre sofreu há tantos anos no seu casamento, um histórico de um ciclo vicioso, de adultério, de traição, de luta com o seu filho, como que ela tem clamado, orado pela libertação dos seus filhos, e há tanto tempo ela ainda não conseguiu a sua bênção, a resposta que eles precisam. E neste contexto do milagre que foi efetuado por Cristo, que Jesus está de encontro com um homem que lhe é trazido a ele, surdo e mudo. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele retira-o do meio da multidão, da exposição. Porque existem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida publicamente. Mas ele vai chamar à parte esse homem. Vai colocar os dedos sobre os ouvidos dele e a saliva na sua língua. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai pronunciar uma palavra em aramaico, que quer dizer Efatá. A palavra Efatá significa abra-te. E ele passou a ouvir e a falar desembaraçadamente. Às vezes as pessoas, quando se referem a nós, se referem pela nossa condição de fragilidade, de vulnerabilidade e condição de coitadismo. Até mesmo as pessoas estão desacreditadas. Você mesmo não acredita mais em si mesmo. A sua condição de luta, de prova, de dificuldade já está vinculada à sua identidade. E é isso que Cristo quer retirar de você. A sua identidade não pode mais, a partir de hoje, estar vinculada à sua condição de fragilidade, de vulnerabilidade e fraqueza. Porque Cristo está trazendo para a sua vida, aleluia, a sua marca. Você tem a marca de Cristo. A sua identidade está alicerçada em Cristo. E Cristo está tirando de você os rótulos e as referências que o mundo tem colocado sobre você e sobre a sua família. Deus está dizendo para que você possa permitir que Ele entre em algumas áreas da sua vida que o homem não pode entrar. Você precisa abrir o seu coração e permitir que Deus entre aí, que Cristo entre neste lugar, aonde você não consegue abrir por ninguém, aonde você tem resistido e se fechado. Mas porque eu tenho certeza que quando Cristo entra, aleluia, Ele não deixa você na mesma condição o qual você se encontrou.
Eu fico maravilhada pela palavra de Deus, aonde Cristo, aleluia, tem se revelado e dizendo: não tem como ninguém que tenha um genuíno encontro com Cristo, que Cristo passe pela sua vida e fique da mesma forma. Eu entendo que mesmo quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos sujeitos a lutas, às provações, mas eu tenho certeza pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que quem passa pela prova, glorificando o nome do Senhor, na presença de Deus, sairá vitorioso, porque testifica a palavra do Senhor em Salmos 34, verso 19. O justo passará por muitas aflições, mas de todo o Senhor a livrará. E eu quero, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, clamar para que você possa abrir o seu coração, não para os homens neste momento, mas para Deus. Que muitas vezes nós nos expomos, abrimos a nossa intimidade para quem nós não deveríamos. Nós abrimos primeiro a nossa intimidade para quem não pode dar a resposta, que nós necessitamos e precisamos na medida exata e necessária. Muitas vezes nós abrimos o nosso coração, a nossa intimidade, mediante a pessoas que não pode dar o que nós precisamos, não pode dar a solução que nós necessitamos. Porque existem respostas que só os céus podem te dar, só Deus pode te dar. Vai existir momentos na nossa vida que a gente verdadeiramente só vamos poder abrir o nosso coração, a nossa intimidade para Deus. Infelizmente, esse é um dos primeiros erros que cometemos. Abrir o nosso coração para alguém que não vai poder nos dar a resposta que precisamos. Segundo, abrimos o nosso coração para quem não tem a intenção de ser instrumento, suporte, ou tem a intenção de nos ajudar, apenas estar curioso para saber a nossa condição de fragilidade, apenas tem um intuito, a intenção de conhecer as fragilidades dentro da nossa intimidade, dentro da nossa casa e da nossa parentela, apenas para que depois ela venha nos expor. O segundo erro que nós cometemos, porque o primeiro é abrir a nossa intimidade para quem não vai dar a resposta que nós precisamos. Segundo, é abrir a nossa intimidade com quem somente tem a intenção de nos expor, de mostrar: você tá vendo como não é tudo aquilo que aparenta ser? Você nem imagina a luta que ela tem enfrentado, a batalha que ela tem vivido. Você nem sabe, o marido dela não é tudo aquilo não. Aquela vida que ela apresenta nas redes sociais não é tudo aquilo não. Mas, gente, nas redes sociais não é para colocar a nossa dificuldade. Não é para expor a nossa intimidade mesmo. Porque a nossa vida não é da conta dos outros. Eu não tenho que ficar postando nos meus status tudo que eu tenho vivido, enfrentado de dificuldade dentro da minha casa. A gente não pode dar munição para o nosso adversário, para os nossos inimigos. A gente vai postar aquilo que nós queremos e achamos que devemos publicar. E isso não é errado, isso não quer dizer hipocrisia. Vai se tornar hipocrisia quando nós não reconhecemos que dentro da nossa casa encontram-se desordens espirituais que necessitam do prumo de Deus. E esse reconhecimento é perante Deus ou perante pessoas que está numa condição espiritual que pode trazer a solução que nós precisamos, mas na condição de instrumento. Porque a solução vem apenas pelo crivo da palavra de Deus. As instruções segundo a palavra, que é o nosso manual de vida. E existem áreas da nossa vida que precisa do toque de Deus. Porque esse surdo e esse gago foi trazido, aleluia, a Cristo, para que as pessoas pudessem impor as mãos sobre ele. Para que Cristo, aliás, viesse impor as mãos sobre ele. E as pessoas queriam talvez contemplar a maneira como que Cristo poderia operar um milagre na vida dele. Mas existem coisas que Deus vai fazer no particular com você.
Quando ele trouxe a parte, dá-nos o entendimento de que Cristo diz: primeiro eu quero trabalhar dentro de você. Porque não adianta as transformações serem feitas externamente, porque aquilo que não é forjado dentro de nós, que não é forjado no nosso caráter, que não é transformado de dentro para fora, não permanece, não prevalece, é momentâneo, porque é mentiroso. Porque daí é como se nós querêssemos aparentar algo e forçamos uma transformação externa, mentirosa, porque não foi de dentro para fora. E eu quero profetizar sobre sua vida. Efatá, abra-te, para que sejam abertas nas suas vidas portas em determinadas áreas da sua vida que se encontram ainda fechadas para Deus. Fechadas, trancadas, que impedem o toque de Deus, que impedem que você possa ser tocado por Deus, transformado pelo poder da palavra, efatá, sobre o seu casamento. Eu quero pedir no nome de Jesus Cristo para que os seus olhos espirituais sejam abertos, efatá, abra-te para o entendimento de Deus, para que você possa reconhecer aonde você necessita do toque e do prumo de Deus sobre a sua vida. O problema é que nós queremos ser tratados pelo Senhor, queremos um milagre, mas não queremos pagar o preço e nem passar pelo processo. Porque às vezes, quando nós estamos sendo confrontados no nosso pecado, nas feridas, nos nossos sentimentos, dói, expõe o nosso eu perante Deus. Quando Deus nos confronta pela palavra, Deus está confrontando o pecado, o nosso eu e a nossa carnalidade. Quando estamos sendo confrontados, o nosso vitimismo, o nosso sentimentalismo, o nosso engano, a nossa manipulação não prevalece perante a palavra. Com Deus é sim, sim e não, não. Porque é isso que Deus quer tirar da nossa vida. É isso que Deus quer retirar do nosso eu, da nossa vida. Porque são essas coisas que têm impedido que o milagre, que as bênçãos, que as provisões sejam estabelecidas. Tem gente clamando: Pai, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento, restaure este meu relacionamento, porque eu não estou suportando mais. Eu não tenho aguentado mais a luta que eu tenho enfrentado dentro do meu relacionamento. E a única solução que eu vejo é a separação. Mas se você não for transformado, se você não for transformada, não adianta você mudar de parceiro, não adianta você mudar de cônjuge, porque às vezes o problema está em você. E você também não se permitir ser transformado, moldado por Deus. Você entende, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus quer fazer com você dentro de um casamento? Não existe um cônjuge que é 100% culpado, 100% inocente. E se você não se permitir ser transformado, você não vai semear no seu casamento as sementes que Deus quer que você semeie. Tem muita gente colhendo amargura, colhendo sofrimento, colhendo lágrimas dentro do casamento. É porque são essas sementes que têm semeado na terra fértil do matrimônio. E daí, será que essa terra tem sido uma terra fértil para Deus ou para o diabo? Muitos não têm fechado as brechas, a legalidade que tem concedido para o adversário agir nas áreas da nossa vida. E é por isso que eu quero pedir em nome de Jesus. É tempo de nós taparmos as brechas. É tempo de nos colocarmos como reparadores de brechas em prol da nossa casa, da nossa família. É a nossa família que precisamos proteger.
Nós estamos nos importando demais com as pessoas, nos importando demais com o que as pessoas possam pensar a nosso respeito, ou aquilo que nós queremos aparentar para as pessoas, os nossos status, da nossa condição financeira, sentimental, nas nossas realizações conjugais, mas não temos nos permitido viver uma vida saudável matrimonial, porque não temos permitido o tratamento de Deus. Não temos permitido Deus tocar na ferida do nosso casamento, confrontar as nossas ações pecaminosas, confrontar o nosso caráter, o nosso desvio de caráter, muitas vezes inserido da nossa vida matrimonial. Não temos confrontado a nossa falta de posição, o nosso vitimismo. Deus não se agrada de vitimismo. E é por isso que muitas vezes nós não temos permitido que Deus confronte a amargura, a falta de perdão, o ressentimento, o rancor, que tem sido uma porta aberta para o diabo entrar dentro da nossa família e bagunçar a nossa vida matrimonial, e assim tendo legalidade para que ele entre e age em outras áreas. Tem gente clamando para que Deus o livre de uma condição de miserabilidade na sua condição financeira, mas não tem permitido que Deus confronte o seu caráter nessa área. Tem pessoas que têm vivido uma vida de escassez financeira porque tem descumprido o mandamento, não tem devolvido o que pertence a Deus. Mas tem outras pessoas que até mesmo têm vivido uma vida de escassez financeira, mesmo sendo dizimista e ofertante, porque não sabe administrar as suas finanças. Não tem conseguido administrar a sua condição financeira. Tem gastado mais do que ganha, tem investido naquilo que não deve e por isso tem perecido. E é aí que Deus precisa confrontar o nosso caráter, a nossa condição, para que nós nos posicionamos. Muitas vezes, muitas pessoas não têm conseguido prosperar. Aleluia. Não têm conseguido prosperar, porque não entendeu, como diz a palavra do Senhor, se algum, porém, tem errado em alguns itens dessa lei, se torna culpado por todos. Se eu apenas ser dizimista e ofertante e não buscar obedecer os outros mandamentos, eu não vou ter prosperidade na minha vida. Eu preciso de cobertura espiritual em todas as áreas. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, diz: se observares atentamente os meus mandamentos, não é apenas um, e os meus estatutos, toda sorte de bênçãos te alcançarão. Seus celeiros serão fartos, vocês serão abençoados ao entrar ou sair. Suas mulheres gerarão filhos, serão férteis. Tudo que você colocar a mão irá prosperar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você irá possuir. Você dará muitos a emprestado, mas não tomará emprestado. Você será abençoado em todas as áreas da sua vida. Deus irá te proteger, te livrar do maligno. Ele vai abençoar a sua casa, a sua família, o seu território. Mas em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, diz assim: se porém não deres ouvidos à minha voz, não obedecemos os meus mandamentos, os meus estatutos, toda sorte de maldição te alcançará. Nós somos abençoados quando quebramos os mandamentos de Deus, quando abrimos brecha, damos condição para o agir do maligno nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, eu creio que no versículo 23, que o céu será de bronze e a terra será como ferro. Sabe o que não significa? Que você vai orar e as suas orações não serão ouvidas se você desobedecer. Que você vai plantar e não vai colher. Quando nós obedecemos, nós provocamos uma proteção espiritual sobre nós, sobre a nossa parentela, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Não tem como viver uma vida de superficialidade. Deus está dizendo
Éfatá, éfatá. Permita que se abra essas portas que se encontram fechadas na sua vida. E o éfatá de Deus, abra-te as bênçãos sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira. Mas Deus está dizendo, é necessário posicionamento sobre os seus filhos, sobre a sua vida ministerial. Você não entende porque algumas coisas não acontecem, porque oportunidades não acontecem. Mas a Bíblia está dizendo também, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você se doa pouco, você se entrega pouco e quer colher as coisas extraordinárias de Deus. Quer mover, quer experimentar o sobrenatural e ter grandes experiências, mas vive uma vida espiritual superficial. Deus não quer que você viva uma vida espiritual rasa, uma vida espiritual medíocre, e vive com a intenção como se Deus fosse obrigado a abençoar você e fosse seu empregado. Deus é um Deus que reage à obediência dos seus filhos. É muito sério nós compreendermos isso. Deus, ele quer te chamar a parte como este homem, surdo e gago. É a parte que Deus faz e opera os maiores milagres. É a parte que Deus tem trabalhado no nosso caráter, que ele nos moe, nos transforma. É a parte que Deus transforma todo o nosso interior. Tira de nós todo o eu, toda a mediocridade. E eu quero pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo isso que a Bíblia nos oferece como promessa, como milagre, você também pode desfrutar. Às vezes, nós não recebemos tudo que Deus tem para nós, porque não cremos. Sabe o que diz a palavra do Senhor? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 54 ao 58. Diz assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio tudo isto? E se escandalizaram. Se nele, Jesus, porém, respondeu: Não há profeta, aleluia, sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Tem muita coisa que a gente não recebe porque não cremos. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero clamar agora, para que você entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Jesus tocou aquele homem nos seus ouvidos e disse: Éfatá. Seus ouvidos foram abertos. Ele tocou a sua saliva, o seu DNA, na língua daquele homem. E a sua língua foi desembaraçada. O DNA de Deus foi tocado naquele homem. E eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo que Deus também quer te tocar, a parte como fez com esse homem. E ele recebeu o milagre de Deus, sendo os seus ouvidos abertos, passando a ouvir a sua língua desembaraçada. Talvez o que você precisa não é uma cura física como este homem. Deus sabe o que você precisa. E você precisa crer que da mesma forma que Cristo o tomou à parte, ele quer tomar você à parte, ele quer te chamar à parte, ele quer ter um particular com você no secreto, como diz em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você for orar, entra no seu quarto em secreto
E o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Aquilo que Deus fazer internamente na sua vida, aquilo que Deus trabalhar internamente e transformar dentro de você, fará com que provoque uma reação interna perante os homens. Aquilo que Deus transformar dentro, transformará o externo e provocará nas pessoas a reação de fé, de também um instrumento de cura e de promoção do reino de Deus. Deus primeiro trabalha dentro, é no caráter. E que nós não sejamos como o povo de Nazaré, que não pôde desfrutar das maravilhas de Deus devido à incredulidade. Muitas vezes nós declaramos com os nossos lábios que cremos, mas duvidamos no nosso coração. Deus conhece. Tem muitas bênçãos retidas nas nossas vidas porque nós não cremos. A nossa fé é pouca demais. A incredulidade tem roubado as nossas bênçãos. Nós não cremos mais porque nos decepcionamos com os homens, porque temos esquecido que o evangelho e a palavra de Deus não é falha como seus instrumentos, e temos transferido para Deus as decepções que temos com os homens. Temos transferido para Deus as dificuldades que temos nos nossos relacionamentos com as pessoas, e mediante o nosso relacionamento e a comunhão que temos que ter com Ele. Nós transferimos para Deus a mesma pequenez que nós olhamos uns para os outros, desacreditando um dos outros. Nós não cremos que Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Deus que cura, Ele é o nosso Deus. Nós transferimos para Deus tudo que nós enxergamos um no outro, fragilidade, fraqueza, pequenez. E esquecemos que ainda que o instrumento seja falho, a palavra de Deus não é falha, o poder de Deus não é limitado. E por não crermos, não recebemos o que precisamos de Deus. Porque a Bíblia diz que nada é demasiadamente impossível para Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra do Senhor diz: porque para Deus nada é impossível. Efatá sobre a sua vida. O que precisa ser aberto? Aonde na sua vida você precisa ouvir? Efatá, abra-te. Se você permitir, nesta manhã, Deus pode te tocar. E assim eu quero glorificar o nome do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.